a todos os amigos encarnados, a todos aqueles desencarnados que aqui vêm em busca do esclarecimento, em busca do aprendizado, que todos recebam aquilo que vieram buscar, né? Possamos receber os bálsamos de luz, de paz, de encorajamento. Hoje, o tema que eu busquei para falar é um tema que, na verdade, ele é muito atual. E a gente vai ver no decorrer aqui das palavras, assim, porque que ele é muito atual. São passagens que Jesus nos deixou e que a gente muitas vezes usa num sentido um pouco desfocado. Mas a gente vai tentar fechar um pouco mais esse foco para compreender uma das nuances dessas mensagens, né? Então, a gente vai falar, isso está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e são várias passagens de Marcos, de Mateus, de Lucas, e eu vou ler inicialmente, para que depois a gente possa conversar. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Acaso podem se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos frutos. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se foi possível, até mesmo os escolhidos. Então, são várias passagens dos evangelhos que nos alertam para essas palavras que foram ditas por Jesus no último sermão, o Sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético, em que ele, sabendo que a missão dele na terra terminava ali, ele nos deixou esse alerta. E, como grande parte dos alertas que ele nos deixou, se referem justamente a esse momento da humanidade, né? Porque ali se instalava uma transição, né? Com a vinda de Jesus. E agora a gente atravessa uma nova transição. Então, esse alerta foi dado e a gente tem que compreender o que é isso, o que quer dizer, para que a gente possa, então, estar preparado para isso que foi dito. Normalmente, a gente atribui a palavra profeta àqueles que revelavam o futuro, que faziam as predições, né?
Só que profeta significa aquele que foi enviado por Deus. E o enviado por Deus, ele não tem que fazer nenhum tipo de previsão, de predição. Na verdade, o que ele tem que trazer é justamente o sentido evangélico. Ele tem que trazer os valores morais, plantar o bem, as coisas boas, enaltecer aquilo que existe de bom. Existiram profetas que fizeram predições, mas não é isso que os caracteriza, e sim as atitudes, aquilo que eles carregam, se são bons ou maus frutos, né? Então, a gente já começa por aí a compreender o que na verdade quer dizer esse ensinamento. E nessas palavras desses evangelistas, eles dizem da vinda de falsos cristos e de falsos profetas. Falsos cristos, porque esses viriam antes. Os falsos cristos, os falsos messias, já surgiram logo depois da vinda de Jesus, né? Que se diziam os verdadeiros messias e conclamavam a população a segui-los. E naquela época, poucos sabiam escrever, poucos sabiam ler, e a condução da população não era muito difícil de ser feita, né? As pessoas se iludiam, aqueles que tinham as palavras mais sofisticadas, um pouco mais de conhecimento, né? Existiam magos que faziam a realização de fenômenos, e tudo isso atraía a população e os deixava subjugados àquelas pessoas, né? Isso continuou existindo. Eles foram mudando de formato, foram mudando de características, mas existem até hoje, né? São os gurus. Tem pessoas que não vivem sem antes consultar o guru para saber se ela pode tomar uma decisão X, uma decisão Y. Outros fundam organizações, instituições, todo tipo de organização que possa conclamar as pessoas para os objetivos, para as finalidades que eles buscam. Então, essa condição de falsos cristos já nos acompanha há muito tempo. E muitos seguiram e seguem até hoje a esses falsos cristos. Muitas vezes porque esses falsos cristos prometem facilidades, prometem fenômenos, e o povo carente de virtudes, carente de conhecimento e principalmente carente de conexão com Deus, com Jesus, com o mais alto, se deixa levar por essas pessoas que se intitulam aí como os grandes messias, né? Eles são muitas vezes os solucionadores de problemas. Eles se sobressaem por serem aqueles que têm as ideias mais fantásticas, as soluções mais rebuscadas para os problemas humanos. Só que não é bem assim que as coisas acontecem. Deus colocou o planeta, todos os planetas, sob leis. E não somos nós que podemos derrubar essas leis. O único que pode alterar o rumo, o caminho dessas leis é o próprio Deus. Nem Jesus faria isso.
né? Sabedor de toda a programação do planeta e do universo, nem ele faria qualquer coisa que contrariasse alguma lei divina. E Kardec já nos alertava que no período da transição existiria uma reencarnação em massa, uma reencarnação maciça de espíritos extremamente perturbados. Então, não é agora, só depois de 2000 que isso está acontecendo. Desde o início aí da transição, isso tem acontecido, né? E é maciça a vinda. Então, todo mundo fala assim, nossa, o mundo mudou tanto. É tanta violência, é tanta corrupção, é tanta maldade. Exatamente. Porque esses espíritos reencarnaram e estão ainda, alguns reencarnando, por conta de ser a última oportunidade que eles têm de se modificar, ainda que não seja uma mudança grandiosa, mas que eles têm a condição de despertar no coração os valores essenciais para que eles saiam desse casulo da perversidade, esse casulo da maldade em que eles se colocaram, né? Esses espíritos, por serem tão perturbados, eles não têm a permissão do reencarne sistemático, porque nós temos a nossa encarnação, desencarnamos, ficamos um período na erraticidade, voltamos, ficamos mais um período aqui, voltamos, né? Esses espíritos não têm essa condição, justamente pela perturbação que eles vão causar. Então, o espaçamento da oportunidade de reencarnação deles é muito maior, porque tem que haver um preparo da espiritualidade para acompanhar esses espíritos, para que os danos que eles vão procurar causar não sejam uma dimensão tão gigantesca, né? Então, por misericórdia divina, eles reencarnam. Aí pode vir aqui assim, mas nossa, mas por que Deus permite que espírito dessa condição reencarne? Né? Porque para Deus eles são filhos tanto quanto nós. Né? Então terão a oportunidade. E todos estão fadados ao progresso. Demorando mais ou demorando menos, todos vão progredir um dia. E outra é para que a gente também tenha a oportunidade de conviver num momento com essas criaturas para saber se realmente a gente está preparado. Porque enquanto está tudo bem, enquanto a gente está com a vida tranquila, eu sou espírita, eu tenho uma fé, eu faço as minhas palestras, eu estudo em casa, eu participo disso, faço caridade. Espera aí, enquanto está tudo bem. E a hora da prova? E a hora da dificuldade? E a hora que eu dou de frente com um espírito desse? Será que eu estou preparada mesmo? É aí a hora do teste. E muitas vezes é no momento que a gente vai ver que a gente não está. Que ainda falta muito. Que a caminhada ainda é longa. Então, a permissão para que eles venham é justamente por eles e por nós. E esses espíritos, normalmente, eles são espíritos voltados ao mal e eles se preparam. Então, são espíritos extremamente carismáticos, magnetizadores. Então, é aquele espírito que ele chega num determinado lugar, ele passa a ser o centro das atenções.
Então, quando ele fala, todo mundo se deslumbra, todo mundo aceita. E quantos nós já vimos assim na humanidade? Quantos espíritos perversos que a gente viu na humanidade que levaram milhares e milhões de pessoas a pensarem como eles? Não foi uma vez, não foram duas, e a gente vê isso até hoje, né? A gente vê pessoas em todas as áreas, né? Religiosa, científica, governamental, pessoas que mobilizam outras e as pessoas seguem cegamente aquela ideologia, aquelas ideias, endeusam aquela criatura, né? Então, eles são extremamente perigosos. Não é só pelo mal que eles causam, mas pelo que eles conseguem agregar em torno deles. E agora, justamente, o momento da colheita, né? Todo mundo sabe da história do joio e do trigo. Então, a separação do joio e do trigo, e às vezes a gente se acha trigo, né? A gente fala assim, não, eu sou trigo, não sou joio. Mas que tipo de trigo? Porque pode ser aquele trigo cheio de grãozinho, bonito, uma produção maravilhosa, mas, de repente, uma tempestade, uma ventania, derruba todos os grãos. E fica aquele trigo que não tem função. Ele é igual ao joio? Não. Ele é igual ao outro trigo? Também não. Porque ele não conseguiu assimilar nada. Ele tinha a intenção, mas ele não assimilou. Então, esses embates e esse momento são muito importantes porque a gente tem que ver que tipo de trigo a gente é. Se somos trigo, que tipo? Né? E as principais perturbações que esses espíritos trazem é com relação ao dinheiro, ao poder, ao sexo desregrado e à religião sem espiritualidade. Então, todas essas vertentes são os alvos a serem atingidos. É onde eles se infiltram para conseguir arrastar a população em volta deles, né? E nos avisos de Jesus, que ele fala sobre os sinais da mudança, da transição e tudo mais, ele fala também das guerras, né? Haverá guerras e rumores de guerras. Guerra sempre teve. Tem região do planeta que a guerra não cessa nunca, né? Mas era dessa guerra que ele estava falando? Ou é a guerra que se instala pela vinda desses falsos cristos? A guerra psicológica, a guerra tecnológica, a guerra dos valores. Essa guerra é difícil de ser vencida, porque a gente vence com o que a gente tem por dentro. E às vezes o que a gente tem por dentro não dá conta daquilo que nos trazem, daquilo que nos assedia. Foi falado também sobre os cataclismos. Eles vão se acentuar? Vão, porque o planeta também se modifica. Mas eu não estava falando desses cataclismos, que também sempre existiram. Ele está falando do terremoto, da sede do poder. Ele está falando dos furacões morais, que pervertem a moral. Ele está falando das erupções das falsas ideias,
das ideologias. Então, temos que estar preparados também para isso. Porque são sinais da mudança e são sinais em nós. Temos que estar preparados para enfrentar e manter-nos em pé, íntegros. O quarto seria a perseguição dos que defendem as ideias do Cristo. Ah, então vai perseguir os cristãos? Tem países que perseguem mesmo. Tem países que se matam por ser cristão. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando justamente das ideias do bem, da fraternidade, da igualdade, da caridade, do amor ao próximo. Todas aquelas voltadas ao bem, ao nosso progresso. E que não interessam a esses que vêm em nome do Cristo. O quinto sinal seria a presença intensa do ódio, da traição. A gente hoje vê tudo pela internet, né? Tudo está na internet, a gente consulta tudo, a gente assiste tudo. E o que a gente vê? A gente vê aquelas fake news que arrastam as pessoas. Palavras de ódio que semeiam e fermentam em determinados grupos a homofobia, o racismo, a xenofobia, né, contra os estrangeiros. E isso ganha dimensões gigantescas. Hoje eu não falo mais com o meu vizinho, com o meu colega, Não, hoje eu falo com o mundo. E quando eu falo com o mundo, eu preciso ter muito cuidado com o que eu estou falando. Porque eu passo a ser uma coisa que antigamente não se era nessa dimensão, que é o formador de opinião. Quando eu vou lá e coloco algum texto, alguma coisa, quem está lendo e que não tinha um pensamento sobre isso, pode me falar, nossa, não é que ela tem razão? E começa a me seguir. E eu passo a ser responsável por aquilo que eu coloquei. E isso é uma coisa muito grave e que a gente vê maciçamente, né? É esse plantio da discórdia, do ódio, e que é também um sinal desse momento da transição. A gente chega a ver pelas redes sociais aí o incentivo de suicídios, grupos formados para incentivar, ensinar a criança, o adolescente a se suicidar. São coisas assim tão absurdas que a gente fala assim, gente, é inacreditável. Eu fiquei sabendo outro dia que existem músicas viciantes. A pessoa coloca o fone, ouve aquele tipo de música e ela entra num transe. Porque a música foi feita com essa finalidade. Então, a gente hoje tem as nossas portas abertas, escancaradas, para que entre de tudo. Então, a nossa vigilância, o nosso cuidado tem que ser redobrados. A nossa fé, a nossa coragem para enfrentar também tem que ser redobrados. E por que os falsos cristos vêm primeiro? Porque eles precisam causar essa desestabilização da sociedade. Essa confusão que a gente está mesmo. Que famílias não se conversam por causa de política. Eu sou desse partido, você é daquele, não conversa mais. Eu sou desse time, você é daquele, não conversa mais. Então, essa desestabilização é muito frutífera para que se consiga
o objetivo desses falsos cristos. E aí, com a instalação desses, vem os falsos profetas, que são os que divulgam isso. Sou eu que vou lá, vejo um comentário homofóbico, vou lá e curto. Eu estou sendo um falso profeta. Porque eu estou compactuando com aquilo. Eu estou levando para frente aquele pensamento, aquela ideologia. Quando eu recomendo um livro para alguém cujo conteúdo eu não tenho certeza se ele é propício ou não. Quando eu indico um lugar para a pessoa frequentar, ou para ela vá e tudo tal, que eu não sei exatamente quais são as intenções. Então, eu posso estar sendo um falso profeta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os falsos profetas não são aqueles que vão só lá na rua, né? Colocam um megafone lá e começa a falar. Não são só aqueles, não. Nós também somos. E precisamos tomar muito cuidado para não cair nessa arapuca. Né? Em que muitas vezes, pela situação, pelo movimento e pela, digamos, a euforia do momento, a gente se deixa levar. Então, muita vigilância, né? E aí eu ouvi uma historinha que falava assim, certa vez o diabo saiu para passear numa cidade, levou um discípulo com ele e um saco nas costas. E ele encontrava 2, 3 pessoas ali conversando, ele jogava uma mentira. Que ele pegava, né, já começava a complicação. Andava mais um pouquinho, via mais um ali, jogava outra mentira. E assim foi indo, e o discípulo adorando, né, aprendendo tudo. Aí ele viu uma aglomeração. Aí o olho do diabo brilhou, né, ele falou, nossa, né, tá para mim aí, né. Aí ele abre o saco e joga uma meia-verdade. O discípulo falou, mas justo agora, que tinha um monte de gente, ao invés do senhor jogar mentira, o senhor podia jogar um monte, o senhor joga uma meia-verdade. Ele falou assim, meu filho, uma meia-verdade é muito pior do que uma mentira. Porque enquanto a pessoa engole a verdade que está ali, vai aquele monte de mentira junto. Então, a gente tem que estar muito atento, porque a gente tem muitas meias-verdades. Tem muita coisa revestida de bom, que quando a gente vai ver profundamente, não é bom. Tem muita coisa escrita que a gente começa a ler e fala assim, nossa, tudo verdade, maravilha, concordo plenamente. Quando você vai ler nas entrelinhas, não é bem assim. Então, é a isso que nós fomos alertados. Isso que estaríamos sujeitos. E por quê? Porque estamos sendo testados. Testados se estamos realmente preparados ou se só achamos que estamos. Muitas vezes a gente pode ter a ideia de que a gente está assim, né? Super bem dentro das nossas convicções, dentro das nossas conquistas morais. Mas será que eu não caio numa meia-verdade? Será que eu não me deixo levar? Preciso ficar atenta a isso. Muito atenta. E foi falado também por Jesus que nesse momento, com tantas coisas acontecendo, com todas essas maldades, as iniquidades, sombreando o planeta, que o amor de muitos esfriaria.
e a gente vê que esfria mesmo. Esfria porque a pessoa vai para o outro lado? Muitas vezes não, mas porque ela desiste. Ela desiste de fazer o bem. Ela desiste de evoluir. Ela desiste de levar a palavra dela. Ela desiste de acolher. Ela fala, mas já está tudo perdido mesmo. Já está tudo ruim mesmo. O que faço eu aqui no meio? Eu sou um só no meio dessa pandemia toda. Eu sou uma só no meio de toda essa corrupção. Eu sou uma só no meio dessa maldade. Mas às vezes aquele um só, ele faz toda a diferença. Porque aquele um convence mais um. Aquele outro convence mais outro. E a coisa, muitas vezes, se dilui, muitas vezes se enfraquece. Então, quando a gente fala que a gente pede coragem, a gente tem que ter a coragem para enfrentar esse momento, para espalhar a mensagem de Jesus a plenos pulmões, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Porque só assim a gente vai resistir e vai ser poupado nesse momento de transição. Aí eu vou ler uma mensagem do Emmanuel, meu tempinho está acabando lá, eu gosto de falar, então vocês ficar prestando atenção. Do livro Levantar e Seguir, foi psicografia do Chico Xavier, chama Falsos Profetas. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatães do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é nossa escola, o lar, nosso templo, o próximo, nosso irmão, a humanidade é nossa família, a luta é nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos assim que um dia seremos chamados à prestação de conta dos talentos e favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Muito obrigada a todos, uma boa semana, que Deus abençoe a cada um.